Capítulo 3. Canais de relações. Todos nós aprendemos a dar aos outros alguma pista do tipo de relacionamento que estamos tendo com eles num dado momento. Usamos a voz, o corpo e uma variedade infinita de nuances para deixá-los saber se estamos disponíveis como parceiros sexuais ou como companheiros, chefes ou amigos. Colocamos os outros em classes estereotipadas muito específicas que extraem de nós um determinado repertório de interação desejada, fixando um limite cômodo, habitual e aparentemente apropriado de intercâmbios emocionais, psíquicos, mentais e espirituais. São canais de relações que aprendemos a identificar bem cedo e mantemos a nossa comunicação com os outros estritamente de acordo com esses canais na maior parte da vida. Do mesmo modo que acontece com os canais de rádio ou televisão, aprendemos a selecionar o canal que se ajusta à pessoa com quem estamos nos comunicando. Começamos com os canais principais simples que definem a nossa realidade, tais como mamãe, papai, irmã, amigo, avô, motorista do ônibus, policial, vizinho. Aprendemos a identificá-los e a nos relacionarmos com eles pela associação do título de cada um, pela reação que os nossos pais têm com eles e pelo que sentimos por eles. Desde cedo, percebemos que existe uma diferença entre o policial e o vizinho. Ficamos cientes das distâncias físicas e sociais que transmitem segurança e do que damos como prova de amizade apenas a certas pessoas. A pessoa que vemos numa loja recebe de nós uma certa faixa de reação ou nível de comunicação, que é diferente da de alguém que está mais próximo de nós. Todas essas informações relacionadas com distância, contato, gestos e expressões são computadorizadas por nós e incorporadas às caixas adequadas, ou seja, aos canais de relações. Desde muito cedo, nossos pais nos ensinam a perceber as pessoas que entram no nosso campo energético. Isso ocorre por meio de descrições invariáveis ou pela observação de como eles mesmos agem e se comportam em relação a elas. Conhecemos a sensação de aprovação, que é uma das primeiras lições que aprendemos. Sabemos quem é aprovado pelos nossos pais e quem não é. A quantidade de energia que deve ser dada a cada pessoa num determinado compartimento depende de se tratar de alguém que é considerado muito próximo de nós ou muito importante para a nossa sobrevivência, ou de alguém estranho à nossa vida diária, ao nosso bem-estar, à nossa posição no mundo. Hoje em dia, o relacionamento é uma questão muito importante. Para termos bons resultados nas nossas tentativas de nos comunicarmos, precisamos ter consciência não só desses canais, como também das opções que temos para nos sintonizar em níveis energéticos, de modo a distinguir entre limites culturais ou genéticos. À medida que vamos percorrendo os padrões que acumulamos, podemos ensinar a consciência a incluir as verdadeiras energias, em vez de simplesmente adotar a postura ou a pose que nos chega pelas impressões da sociedade ou da família. O fato de sermos tanto masculinos como femininos amplia espantosamente o horizonte em termos da nossa expressão. Ele se amplia ainda mais quando nos colocamos num relacionamento com outras pessoas, de modo que as nossas energias internas possam se alinhar com as delas. Uma pessoa pode ampliar sua parte masculina ou se interrelacionar com outra por causa do karma que tiveram juntas, e depois se relacionar com outra a partir da posição oposta, isto é, da parte feminina. O truque da transformação é o nível de percepção consciente com o qual conseguimos identificar como e por que estamos fazendo isso. Talvez descubramos que, com esta pessoa, sou sempre muito agressiva e assertiva, mas com aquela outra, sou sempre a mulher felina.
Quando passamos a conhecer as energias de cada pessoa e a maneira pela qual elas se emparelham com outras, conseguimos fazer uma varredura do painel e encontrar a melhor sintonia. Então, a pessoa que está desempenhando o papel oposto precisa passar por uma transformação, porque a ligação desaparece no nível kármico e já não nos ajustamos mais daquela maneira anterior. Como resultado, ou as pessoas saem da nossa vida ou alteram os canais de ligação a fim de se comunicarem a partir de novos níveis. O canal da família. Os membros de outros países ou de outros sistemas, tais como um negócio ou uma escola, são classificados em categorias que recebem uma carga de energia de comunicação, que é completamente diferente da que se estende aos membros da família. Obviamente, a maior parte da energia é dada ou recusada aos membros imediatos da nossa família. Quando éramos crianças, começamos aprendendo a dar a maior parte da nossa reação emocional em forma de comunicação para os nossos pais ou irmãos. As sensações que registramos quando nos interrelacionamos com cada membro da família ficam alojadas no subconsciente, de modo que, em épocas posteriores da vida, podemos chegar a ter um sentimento conhecido associado ao ato de dar à luz ou a uma rivalidade entre irmãos, ou a disciplina paterna. Sentimento que projetamos na pessoa com quem estamos associando inconscientemente aqueles velhos canais. À medida que vamos ficando mais velhos e o ego fica mais combativo ou mais discriminador, geralmente gastamos uma boa dose de energia recusando dar informações aos membros mais próximos da família, quando tentamos nos separar deles, pensando erroneamente que teremos mais energia para nós mesmos e seremos mais fortes se não estivermos ligados a ninguém. Na prática, isso acontece muito entre os adolescentes e os respectivos pais, caso em que os padrões de comunicação se transformam numa resistência. O pai ou a mãe insistem ou pressionam o adolescente, que, por sua vez, sente que o próprio eu não consegue se expressar enquanto ainda está ligado emocionalmente a eles. O adolescente já está concentrado há muito tempo no grupo de colegas e amigos e resiste à tentativa de comunicação dos pais. Entre irmãs e irmãos, geralmente costuma ocorrer algo semelhante onde, no início, cada criança partilha uma boa dose de atenção. À medida que essas crianças crescem e tentam definir os próprios mundos individuais e o espaço de poder que têm na família, começam a adotar uma atitude inconsciente que, via de regra, diz: já que preciso dessa atenção, não vou dar atenção ao meu irmão ou irmã. Desde muito cedo, as crianças aprendem com os pais a usar um estratagema no relacionamento mútuo. É uma capacidade de classificar quem é importante, quem precisa receber energia de nós, quem pode ser deixado de lado, quem não tem tanto poder como nós, quem pode nos dar algo de que precisamos ou que desejamos, e a quem convém evitar. Esses sentimentos são as sementes dos relacionamentos de limitação que passamos a representar mais tarde na vida. Embora supostamente sejamos parceiros na vida, emocionalmente ainda estamos aprisionados na aventura que será vivida por outras pessoas. Pesamos e medimos o que é nosso e o que precisamos abandonar a fim de obter o que queremos, gastando a menor quantidade de energia possível. Aprendemos a perceber intercâmbios de energia adequados, não mental ou intelectualmente, porque, de modo geral, essas sutilezas não são ensinadas verbalmente ou até nem são ensinadas. Pelo contrário, são transmitidas por meio das capacidades de comunicação magníficas dos nossos campos da aura e das nossas faculdades intuitivas psíquicas. A percepção consciente é de fato a grande herança da nossa espécie. Não temos 5 nem 6 sentidos, temos mais de 70 sentidos que nos ajudam a nos reconhecer mutuamente em níveis muito profundos.
Se um pai ou uma mãe sugere ao filho que uma determinada pessoa tem valor e importância para eles, essa comunicação é captada por esses sentidos invisíveis, por intermédio dos caminhos de percepção da criança, que são muito sutis. Na realidade, as nuances de aprovação, amor ou proximidade são percepções sensoriais que a criança aprende antes mesmo de nascer. Categorias de canais. As categorias de relacionamento contêm variações quase infinitas em relação ao canal principal, tais como irmão ou irmã, colega, namorado, pai, mãe, professor, advogado, inimigo. Entre as pessoas que participam de um relacionamento, também existem os sentidos de fluxo de energia, tais como menos que, mais que, devido a, recebido de. Experienciando todas essas situações, compilamos literalmente milhares de pistas sensoriais que nos permitem classificar a comunicação e reagir com a qualidade de energia que se relaciona com cada um. Como, por exemplo, um relacionamento entre colegas em contraposição a um relacionamento amoroso. Se eu lhe dissesse, feche os olhos e sinta a presença de um tipo de energia de amigo e companheiro. Você e eu somos amigos. Um sustenta o outro. Permita-se sentir a nossa energia confiante e alegre, energia de amigos. Você seria capaz de sentir exatamente o que é essa energia. No entanto, se eu lhe pedisse para descrever essa energia, talvez as frases que você usasse não transmitissem o significado verdadeiro, porque as palavras usadas para calor e confiança são as mesmas, só que aplicadas a relacionamentos específicos tais como a confiança entre colegas ou entre namorados. As nuances podem ser completamente diferentes. Como você descreveria o sentimento de confiança? Descrito de modo mental, linear, seria apenas um simples ponto de referência. Quando se liga a outra pessoa, fica dotado de sensações completamente novas. Confiança em quem amamos, num filho ou filha, em colegas, cada qual tem um aspecto emocional muito diferente. Mas existe uma energia muito especial que você consegue distinguir e que diz: esta é a vibração do companheiro e amigo. Como se você fosse um ator e tivesse de representar o papel de companheiro e amigo de alguém. Nesse caso, saberia fazer isso de maneira clara e fácil, de modo que a plateia conseguisse sentir esse sentimento exatamente como se fosse aquele raio de energia do tipo amigo e companheiro. Você não estaria usando essa espécie de energia só para suas pistas psíquicas e intuitivas. O seu corpo estaria se expressando de um modo muito especial para oferecer consolo sem nenhuma pretensão. Ao passo que, quando um amante em potencial chega à sua presença, imediatamente você se põe de prontidão e o seu corpo começa a fazer gestos que talvez sejam estereotipados ou adequados a um padrão universal de expressão que sugere uma percepção sexual, padrão que é reconhecido com muita facilidade. Alguns exemplos disso são determinadas máscaras ou maneiras de sorrir, certas maneiras de olhar para fazer gestos, para comunicar que o corpo está disposto a se abrir no nível sexual. A nuance sexual é um dos canais que reconhecemos com maior facilidade, porque é parte integrante do corpo. Quando seu pai ou sua mãe estão diante de você, os gestos e as comunicações e expressões transmitidos pelo corpo são completamente diferentes. Na próxima vez em que estiver com seus pais, observe como seu corpo expressa os seus sentimentos subconscientes no que se refere a quem você é nesse relacionamento. Como você mantém a cabeça? Costuma se agarrar ao próprio corpo ou cruza os braços ou as pernas? Quando está em pé, fica com as pernas afastadas e as mãos na cintura ou atrás da cabeça? Todas essas poses indicam vontade própria e superioridade. Cada canal apresenta um tipo diferente de tensão que provém do corpo e depende da qualidade e da intensidade do relacionamento. Um dos aspectos mais interessantes da comunicação é perceber esses canais de relações e aprender a usá-los.
Todos esses canais de comunicação que descrevem o relacionamento entre você e qualquer ser em particular conseguem se transformar em opções conscientes, e você pode modificar ou corrigir um canal a fim de refletir o que realmente deseja sentir. Em última análise, você consegue aprender a integrar os canais de modo que os seus relacionamentos passem a ser realmente holográficos. O namorado, o professor ou professora, o amigo ou amiga, todos podem ser usados para ampliar um relacionamento, pois realçam a sensação de estarmos nos incorporando a outra pessoa. Canais entre o cliente e o orientador. Quando você acaba de conhecer uma pessoa, sempre se depara com o desafio de distinguir o canal de comunicação adequado. Logo que você estabelece uma classificação, se sente bem. Na maior parte dos relacionamentos sociais e interpessoais do mundo ocidental, é muito comum haver uma estrutura hierárquica, como a usada nos postes totêmicos. Essa estrutura se caracteriza por uma linha vertical de dominância, onde alguém é classificado acima ou abaixo de você, e depois em termos de posições de relacionamento muito bem determinadas. Você vai ficar admirado ao descobrir que consegue se relacionar no nível da alma sem precisar de nenhuma margem de orientação. Percebendo a sua própria fluência nessa linguagem de classificação de relações, você pode usá-la ou eliminá-la de modo tal que é capaz de aumentar o potencial dos seus relacionamentos e a clareza da sua comunicação com qualquer pessoa. No Instituto da Luz, uma grande parte do trabalho do orientador está relacionada com a arte da invisibilidade, motivo pelo qual o orientador precisa aprender como oferecer um nível de comunicação com o cliente, que não se encaixa em nenhum desses estereótipos. O orientador não opta por ser o grande mestre que tudo sabe, a mãe amorosa, o companheiro e amigo, o profissional formal, nem o pai ou mãe em relação ao filho ou filha. Quando estamos trabalhando em níveis espirituais profundos, nenhuma dessas classes particulares dá ótimo resultado. A comunicação que há entre o orientador e o cliente se transforma numa comunicação do coração. Não o coração compreensivo e emocional, e sim o coração do eu superior, que tudo sabe e tudo ama, e é expresso pelo fato de o orientador incorporar um nível de invisibilidade que não o convida a se projetar no cliente. Pelo contrário, esse coração promove o encontro entre o cliente e o eu superior. O orientador é um mero instrumento usado pelo eu superior para guiar o cliente para cenários e despertares que aceleram a iluminação. No Instituto da Luz, começamos aprendendo a fazer uma varredura do canal, da mesma maneira que fazemos com os canais de rádio para escolher exatamente o programa desejado, ou a energia adequada que desejamos ouvir, ou com a qual queremos nos sintonizar, respectivamente. Do mesmo modo, quando estamos nos comunicando com alguém, podemos usar o que entendemos destes diversos pontos de referência, para nos ajudarmos a nos sentir mais à vontade. Todos nós reconhecemos a vibração de abertura que denominamos vibração de amizade, e talvez haja ocasiões em que alguém interessado em amor procure nos sintonizar no canal de parceria, e respondemos do canal de amizade. Quando deixamos clara a nossa intenção ou a nossa opção, conseguimos comunicar qual é essa intenção ou opção de maneira muitíssimo clara a qualquer pessoa próxima. Um dos campos em que muita gente mantém um ponto de desonestidade consigo próprias está relacionado com reconhecer as responsabilidades por aquelas mensagens sutis que são transmitidas pelo campo da nossa aura, por certos tons de voz e pela postura do corpo, e que dão às pessoas que nos cercam um indício dos sentimentos que temos para com elas, de um modo provavelmente muito mais seguro para nós do que falar diretamente daquelas intenções ou sentimentos que talvez não queiramos expressar verbalmente. Isso causa muita confusão e chega a obstruir os canais de relacionamento existente entre nós e os outros. Canais femininos e masculinos. Existem canais de relacionamentos femininos e masculinos
facilmente identificáveis, porque têm um estilo próprio óbvio. Enquanto um canal feminino pode ser suave e passivo, dar apoio e ser submisso, ou, ao contrário, ser manipulador e adulador, um canal masculino pode ser mais direto, autoritário, propenso a controlar e exteriorizado em termos de se orientar para o conteúdo, como, por exemplo, a manifestação de uma meta a atingir. A pessoa aprende a selecionar esses canais de acordo com o tipo de comunicação que expressa a sua própria identidade de homem ou mulher. O corpo emocional carrega tudo o que aprendemos quando éramos crianças, no que se refere a ter segurança ou conseguir sobreviver. Isso tudo fica congelado em nós, em um ou outro canal dominante. Em vez de haver uma fusão das duas coisas, é muito comum as pessoas continuarem a manter os canais de separação bem separados simplesmente porque tais canais são os repertórios de informações que o corpo emocional se lembra e por isso deseja sentir de novo. As energias feminina e masculina não são apenas energias aleatórias, herdadas dos pais ou apanhadas na grande rede psíquica com que nos sintonizamos social e culturalmente. São energias vivas, registradas na prática, energias que estão presentes na mente da célula, que, por sua vez, herdou um histórico de sensações. No Instituto da Luz, consideramos as energéticas interiores masculina e feminina, um encapsulamento completo de sensações que a alma teve no corpo masculino ou feminino. Devido às lições proporcionadas por essas sensações e ao que ficou registrado delas e ainda está ressoando em você, a sua realidade presente é muitíssimo influenciada por elas. Uma vez que você entra em contato com o homem interior ou com a mulher interior, essas lições e sensações passam a ser canais muito importantes que ligam você às energias masculina e feminina, Yin e Yang, que estão por trás da história das sensações corporificadas em termos de conteúdo, mas descrevem e ativam essas energias na sua forma universal pura. Os canais masculinos e femininos têm aplicações funcionais diferentes entre si. Por exemplo, você pode usar o canal feminino para ter acesso a um processo criativo ou para explorar um relacionamento. Se, no entanto, está esperando que alguém aceite uma ideia sua, é muito mais provável que tenda a se impor na conversa ou falar em tom masculino e formal, para mascarar uma sensação de dominância que poderia levar o interlocutor a concordar com você, não por estar de acordo com você, e sim, talvez, por causa de um medo que você pode estar engendrando a fim de ganhar a parada. Esses hábitos de persuasão por meio de controle são a base dos padrões negativos de comunicação que há entre países inteiros deste planeta. Se forem eliminados no nível pessoal, também serão modificados no nível mundial. Um ótimo exercício de percepção é observar cada intercâmbio que você tem e ver qual canal está usando. Rapidamente começará a perceber o equilíbrio entre o homem e a mulher que existem em você. O seu modo de utilizar cada um vai lhe dar a oportunidade de saber perfeitamente o que o seu corpo emocional acha que você é. Canais cruzados. Você não só desenvolve certos canais habituais, como também seleciona e opta no seu próprio repertório pessoal por funcionar como homem diante de uma pessoa, como mulher diante de outra, como uma criança ou um professor, como lhe for mais conveniente. Se você percebe que tem essas capacidades, elas podem ser excelentes, mas, em geral, do ponto de vista do corpo emocional,
a finalidade é simplesmente ter segurança ou sobreviver. Por isso, o corpo emocional costuma usá-las erroneamente, fingindo representar certos papéis em vez de simplesmente falar pelo canal do coração. Enquanto o corpo emocional não é claro, tem muita dificuldade em aceitar o coração honesto. É interessantíssimo observar a nós mesmos na prática usando interiormente essas diversas energias para nos comunicarmos com os outros. Quando estamos procurando compreender por que temos dificuldades em certos relacionamentos, é muito comum examinarmos o tipo de comunicação que usamos neles e vermos que a interferência vem dos diversos papéis representados. Existe um efeito de cruzamento de canais onde não alinhamos as nossas frequências com as dos outros. Nesse cruzamento ocorre uma interação surpreendente entre todos. Por exemplo, um homem pode tender a projetar a sua personalidade na esposa e tratá-la como se ela fosse a sua mãe. Com isso, está se relacionando com a esposa como se fosse um menino e está usando o canal de menino. De modo geral, a mulher estabelece este tipo de relacionamento com os homens que ama, porque isso permite que mantenha um certo grau de segurança ou controle. Uma mulher talvez use o seu próprio canal de menina para reagir em relação ao marido, como se este fosse seu pai, a fim de dar continuação a uma sensação de estar protegida e proibir que ele nutra sentimentos ilícitos por ela. Esses canais cruzados ficam ainda mais complicados quando utilizamos um canal que nos parece o mais óbvio, como, por exemplo, o canal masculino, que coincide com um corpo masculino. No entanto, talvez estejamos nos relacionando com a energia masculina que há em outra pessoa, que pode ser mulher, por exemplo. Desse modo, na realidade, são dois homens lutando um com o outro, enquanto que quem se ama de fato são o homem físico e a mulher físico. Por isso, há tanta gente que diz: brigamos o tempo todo, mas gostamos muito um do outro. Dou a isso o nome de energia de polaridade subconsciente e creio que corresponde aos 4 canais principais, que são o homem interior, a mulher interior, o pai ou mãe interiores e o filho ou filha interiores. Quando temos a aparência de uma dessas coisas, mas emocionalmente representamos os atributos de outra, estamos participando de níveis de projeção que tornam a comunicação praticamente impossível. O atrito que decorre disso pode dar como resultado qualquer tipo de mistura de papéis de pais e filhos, ou da energia que existe na mulher e está competindo com a energia masculina existente no homem, ou ainda a energia feminina que há no homem, devolvendo a energia feminina que há na mulher. Um dos maiores problemas dos relacionamentos é o sentimento de competição e não de cooperação que ocorre para fazer as coisas ao nosso modo ou influenciar o outro. Podemos começar a ver quem está lutando. Talvez sejam os dois homens, o homem interior da mulher, que está desafiando o homem e competindo pelo domínio. Talvez seja a mulher interior da pessoa, que está lutando por controlar a outra mulher. Talvez se trate de dois filhos ou filhas que estão disputando a atenção para garantir que terão o que querem, cada qual exigindo que o outro desista do que pede e atenda às suas necessidades. Em muitas famílias, é comum haver um filho ou uma filha que representa o pai ou a mãe, ou seja, o pacificador que negocia a paz na família. Se um filho ou filha aprendeu que a posição segura na família é representar o papel de pai ou mãe, isso se transforma em arrasar o repertório da sua personalidade, de modo que, quando essa pessoa fica adulta, continua a representar aquele papel para todos os que conhece. Talvez isso funcione com algumas pessoas, e com outras, talvez provoque um desequilíbrio.
e um certo incômodo nos relacionamentos, porque o canal em que a pessoa está é muito cômodo e simplesmente talvez não combine com os canais de comunicação dos outros. Uma pessoa assim talvez ache que o homem a está tratando como criança, em vez de acolher bem a força que ele está projetando numa tentativa de fazer com que ela se sinta livre. Talvez o homem tenha atravessado a fronteira do uso dessas técnicas, mais para controlar do que para comunicar. Por exemplo, uma mulher que aprendeu a representar o canal da própria mãe pode encontrar dificuldades em se deixar atrair por um homem suficientemente forte para lhe servir de companheiro. Talvez essa mulher percorra uma série de relacionamentos com homens que estão em busca de uma mãe, e pelos quais ela tem de se responsabilizar continuamente. Em última análise, ela passa a sentir que não existe nenhum homem disposto a lhe dar um tipo de relacionamento adulto, sem jamais perceber que sabe que não está conseguindo atrair esse tipo de homem, porque o canal que está usando é simplesmente um canal que atrai homens que precisam de proteção materna. Às vezes, à medida que os indivíduos que participam de um relacionamento crescem, transferem-se para papéis que são bons para o seu próprio equilíbrio, mas não são compatíveis com o dos parceiros. Uma mulher pode utilizar a energia masculina enquanto o marido pode desejar a segurança que tinha na infância. A parte masculina da mulher pode ficar muito impaciente com o filho ou filha. São os famosos relacionamentos de finalidades cruzadas. Se o homem tem a oportunidade de satisfazer o filho interior que há em si, pode voltar a expressar seu amor de pai ou de irmão, entrando em contato com o filho interior que há em si mesmo. Consegue usar de novo a energia pura que há nesse filho e que está comungando com a alma. Desse modo, consegue se lembrar que o filho tem poder e não precisa da proteção tridimensional dos pais. Alguém que quer fazer o papel de pai protetor ou foi forçado ou ensinado a fazer isso quando criança, talvez tenha desenvolvido uma imagem de si próprio que corresponde apenas àquele canal de comunicação. No fim, esse homem vai se sentir exaurido, porque todos se voltaram para ele esperando alguma coisa da sua capacidade de atender a qualquer necessidade e resolver qualquer problema. Precisa sentir que pode se transformar em receptor e com isso achar a paz e receber ajuda e amor. Quando nos integramos no corpo emocional e ampliamos a nossa percepção de modo a utilizar mais canais de comunicação, os nossos relacionamentos passam por transformações muito fortes. Quando as mulheres conseguem desfrutar dos aspectos da psique feminina, que tem muita força e são a intuição, a capacidade de alimentar e ser boa companheira, começam a gostar mais da companhia mútua e deixam de competir. A brincadeira cósmica participa da relação quando duas mulheres competem por um homem utilizando energia yang, ou a energia masculina que encerram, uma querendo com isso pôr a outra fora de combate. No fim, acabam percebendo a verdade cósmica e aceitando que um relacionamento não é algo que se ganhe, e sim uma coisa que nos vem pela experiência. Optamos por amar ou não amar, conforme as nossas inclinações emocionais e kármicas. O relacionamento não é a aventura, mas o pano de fundo da lição que a alma nos dá. Competir pelo amor é uma forma de pensamento velha e antiquada que nos dá uma motivação para novas lições. Em muitos casos, o homem é, na realidade, um aspecto incidental de uma luta em que a outra mulher é a principal pessoa com quem ele está se relacionando. Chegou a oportunidade de as mulheres usarem o homem interior de modo mais criativos e mais compensadores. Evidentemente, tudo isso também vale para os homens que têm um relacionamento. Infelizmente, eles limitam a profundidade dos seus relacionamentos mútuos, porque acham que precisam manter o hábito da competição para afirmar continuamente a masculinidade. A dominância,
e a fachada de independência. Fingem isso só entre eles mesmos, porque as mulheres sabem muito bem até que ponto os homens podem ser dependentes. Quando um homem é capaz de expressar suas qualidades femininas, isto é, as qualidades intuitivas e psíquicas em relação a outro homem, existe um potencial para se estabelecer um relacionamento muito mais profundo e compensador. Você consegue imaginar o que poderá acontecer no mundo quando os homens desviarem de fato a atenção do foco externo e se comunicarem pelos níveis femininos, que são criativos e têm tendências de educar e nutrir? O desejo de encontrar este tipo de intimidade é um dos fatores que provocam a homossexualidade. Trata-se de uma necessidade de restabelecer um equilíbrio entre a parte abertamente masculina e a expressão interior. Os homens estão começando a fazer voltar essa energia para si mesmos e sofrem por causa da alienação imposta socialmente pelo corpo emocional de cada um. Os níveis de comunicação superficiais que se oferecem a eles e apenas permitem uma discussão do modo pelo qual se apresentam exteriormente para o mundo provocam neles uma grande tensão. O efeito de panela de pressão, de esconder os verdadeiros sentimentos, está fazendo com que os homens de todo o mundo paguem bem caro. Quando um homem já não precisa manter um estereótipo constritor de quem ele é, ou o que vai receber de qualquer outra pessoa de fora, consegue se libertar das limitações que impedem que cresça e se satisfaça. Quando os homens estiverem dispostos a compartilhar suas almas, não haverá mais guerras neste planeta. Quando estas energias Yang forem misturadas com um surto de expressão criadora, conseguiremos aplanar as nossas energias destrutivas, passando do canal da nossa comunicação para um que tenha menos estática e possa ser recebido claramente pelos outros. Depende das mães e das parceiras femininas eliminar esse desequilíbrio, ajudando os homens a ampliar seus canais de comunicação, de modo a incluir os mundos espiritual e emocional que têm em si. O único perigo é a mulher que isolou a sua mulher interior e ficou cínica, no que se refere à expressão de energia, porque lhe ensinaram que emoção é sinal de fraqueza. Por isso tem medo dos próprios sentimentos e fica ansiosa quando vê isso num parceiro masculino. Um relacionamento desse tipo está fadado à aridez e provavelmente acaba não dando certo. A mulher precisa descobrir a ligação que há entre os sentimentos interiores e a essência divina. Na realidade, as mulheres anseiam por um homem que compartilhe com elas o seu lado terno e feminino. A maior parte das mulheres acha muito excitante e atraente descobrir isso em si mesmas. Essas emoções levam a uma comunidade espiritual mais profunda. Trata-se de uma oitava mais elevada do canal entre mulher e mulher. É o canal do feminino, divino, fundindo-se consigo mesmo. Se você está num corpo de homem e não está permitindo que a mulher interior seja vista, pode-se considerar separado de uma energia que é um aspecto predominante do seu próprio eu oculto. Procurando descobrir a mulher interior pelos canais de percepção e não pela mente, você aprende a chegar a essas energias e manejá-las de modo a enriquecer as opções de relacionamento com que pode contar, além de conseguir expressar o seu eu divino. O homem interior ou a mulher interior procura uma expressão e influi veladamente na comunicação que você mantém com o mundo exterior. Do ponto de vista emocional, quanto menos consciência você tem dessas energias, mais confuso fica na vida. Uma mulher que carrega lembranças da mulher interior, em que talvez tenha havido algum medo no momento de nascer, ou alguma coisa negativa em termos de expressão de energia feminina, pode negar inconscientemente que há em si aquela energia feminina, de modo que compensa isso expressando-se em moldes masculinos e sendo agressiva, intelectual ou argumentativa.
A lembrança consciente que tem da força feminina pode chegar a incluir alguma sensação que se manifestou pela ideia da sua própria morte. O corpo emocional e o corpo físico dessa mulher mantêm esse registro e ela, sem saber por quê, resiste à ideia de entrar em contato com aquela energia, a fim de evitar sentir de novo tais lembranças negativas que o seu subconsciente transformou em conclusões. Enquanto não encontra um modo de reviver o que o corpo emocional sentiu, não consegue mudar os sentimentos inconscientes, que simplesmente sempre vão superar qualquer tendência que ela possa ter com relação a essas intuições ou energias femininas. É óbvio que indivíduos diferentes têm cada qual um sistema hormonal personalizado muito específico e que, de modo geral, parece que muitas dificuldades que temos no nosso sistema genital urinário ou no campo sexual estão relacionadas com desequilíbrios hormonais muito sutis. A ciência não tem meios de observar o que influi no sistema endócrino e liberta os hormônios que afetam a nossa personalidade, o nosso corpo físico e as nossas emoções. No entanto, trata-se de uma dessas verdades em que, se é permitido entrar a energia Yin, o corpo também segue o exemplo e segrega os hormônios que estão relacionados com a expressão do feminino. Se há alguma coisa que teme ou nega essa energia feminina, o corpo impede a ação de influências bioquímicas que podem realçar a expressão de uma energia que o inconsciente considera perigosa. Por esse motivo, é tão importante usar a percepção consciente para influir no modo pelo qual o corpo recebe qualquer tipo de medicamento que tomamos, qualquer base hormonal que possa modificar o equilíbrio emocional nos níveis espiritual, fisiológico e até mental. É muito importante que o corpo receba uma mensagem que lhe permita sentir que a segregação de hormônios que altera os equilíbrios masculino-feminino está dentro das margens de segurança das suas próprias pautas. Você tem a sua própria mistura pessoal de energias masculina-feminina, que são expressas de forma física, mental e espiritual. Essas energias não lhe são impostas, são projetadas pela sua própria alma para lhe ajudar na jornada para a percepção consciente universal. Quando você começa a observar os canais de relação que escolhe para as diversas pessoas que entram na sua vida, passa a reconhecer intimamente tais energias e consegue acabar com o hábito de fazer combinações inadequadas. Mudando o canal de relacionamentos divergentes, você consegue intuir e se comunicar com quem participa desse relacionamento como se fosse uma pessoa completamente nova na sua vida. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs, que será o 4, as pessoas que existem dentro de nós. Não esqueçam de curtir e deixar um comentário de apoio. Se inscrevam no canal também. Compartilhem com quem amam. Namastê. Muita luz e amor para todos.